A crise ambiental é uma crise de conhecimento, é uma crise de não pensamento. O grande problema é que não estamos pensando esta questão. Estamos vivendo como uma espécie de autômatas que reagimos a certas condições que nós não participamos. Estamos em um processo de alienação muito mais grande, mais crítico, que a alienação que pensou Carlos Marx quando percebeu que o problema da alienação das pessoas no mundo era que estávamos gerados por estes mecanismos do mercado, não? De um mundo pensado como um mecanismo, como coisas que são articuladas e que funcionam dentro de um certo mecanismo. Um mecanismo já feito, não por Deus, não, feito por, se diz muitas vezes, por os homens. Mas quem pode julgar o Senhor, a Senhora, a nós como pessoas, de haver construído isso? Foi construído por umas certas relações de poder, que isso faz parte da condição humana, mas é o poder que foi gerando uma forma. Então, para nós falar agora, em que princípios basamos esta nova filosofia, este pensamento, onde emerge o conceito saber ambiental, racionalidade ambiental. Estes emergem a contracorrente de um processo que não é de saber ambiental, que não é de racionalidade ambiental, é de construção de outra forma de conhecimento. Qual é esta forma de conhecimento? É uma forma de conhecimento, o grande filósofo do século passado, Martin Heidegger. Ele falava de um erro histórico. Ele falava o erro histórico de Platão. E o erro histórico de Platão não foi o amor platônico, não? Que foi substituído por amores mais carnais, mais materiais hoje, não? Nossa civilização materialista, não? Então, ele fala, o erro histórico, provendo desse momento onde a metafísica, o pensamento metafísico, a filosofia, o primeiro pensamento filosófico de nossa modernidade ocidental, que devemos também saber que tem outras filosofias orientais e outras cosmovisões dos povos indígenas que não são isto mesmo, não? E que tem outra maneira de mirar o mundo e de viver em seus mundos de vida. Mas o que predominou nessa civilização contraambiental foi que em vez de pensar o mundo como o ser do mundo, das coisas do mundo, dos processos vitais do mundo, sim? O raciocínio do pensamento da metafísica começou a pensar o mundo como coisas, como entes. Em vez de pensar o ser do mundo, começou a pensar o mundo como entes. E daí foi um passo para pensar o mundo como coisas. E após isso foi a economização das coisas do mundo. Então a crise ambiental, socioambiental, tem que ver profundamente com esse processo. Quando deixamos de pensar o ser das coisas, podemos refletir, a ecologia, a organização da vida no planeta, provém não de que os ecossistemas sejam coisas articuladas por mecanismos, mas que tenham uma articulação, um relacionamento dos ciclos, que são processos interativos, são processos, não são coisas, que fazem a evolução natural do planeta. A vida provém. É por isso que vivimos num planeta vivo. Mas isto se esqueceu. Até que provino depois, no século XIX, a ecologia para repensar estas articulações dos processos vitais do mundo. Mas o que predominou de Platão, de Aristóteles, até Hegel, podemos dizer Kant, foi este pensamento da razão pura, não? Então,
mas foi com a constituição da economia, a emergência do pensamento científico. E devemos muita coisa interessante, não, neste progresso às ciências. Mas as ciências devemos também acreditar que foi um momento onde as coisas do mundo vêm a nós como objetos. Falamos de um objeto científico, não? Então, a crise ambiental é a coisificação do mundo, a objetivação do mundo, a separação entre o mundo objetivo que é conhecido por a ciência para controlar, para conhecer o mundo, para sobrepassar o mundo da magia, não? Toda esta também que deixava os seres humanos em uma impotência, frente a um mundo gerado por forças extraordinárias, extra-humanas, sobre-humanas, mas que deixou todo um lastre, uma estela se chama, de destruição e desconhecimento. Nós falamos hoje que vivimos uma sociedade do conhecimento. A verdade, vivimos uma sociedade de desconhecimento e de separação entre nossa condição de seres humanos sintentes, não só pensantes, mas que sentimos, que pensamos, que criamos ideologias, que criamos sentidos existenciais no mundo. E tudo isto foi gerado para um lado separado do objetivo central de pensar e construir o mundo através de um conhecimento objetivo do mundo. Então, as ciências, estas ciências que geram o mundo, que hoje são o pilar fundamental do desenvolvimento do capital, que ainda emergiu a proibição de falar do capital, não? Se fala de globalização, mas não mais do capital, no momento que o capital se convirtiu realmente no modo hegemônico, não só de produção, mas de modo de vida. E gerou um modo de produção também, não só de produção de mercadorias, um modo de produção de conhecimentos, muito potentes, sem dúvida. Ninguém vai a questionar a potência da ciência. O problema provém de outro lado, o que deixou de lado a ciência. Não só no mundo científico, mas o que deixou em nossas vidas, nossa forma de perceber nossa condição existencial no mundo, mas também do que gerou nessas formas de destruição de nosso entorno, de nosso meio ambiente, que faz certamente uma condição existencial fundamental de nossas vidas, porque nós não vivemos como entes autônomos, desvinculados do ar que respiramos, dos olhos que miramos, das palavras que emitimos e que recebimos em um diálogo, não? Nós estamos constituídos de todo isto, deste intercâmbio, desta relação com o planeta e com os habitantes do planeta, habitantes humanos, habitantes não humanos, todos. Então, a ciência tem esta questão que hoje emerge como uma questão crítica. Porque são estes fundamentos da ciência, este princípio do método cartesiano, não? Que separou a mente do corpo, a razão da paixão, o coração. É verdade, ontem à noite, quando escutei o professor João Bosco, não? A relembrar Descartes. É verdade que hoje o dictum, penso, cogito ergo sum, pode adquirir outro sentido. Porque para chegar novamente a ser, como seres humanos conscientes, seres humanos que governamos, de alguma maneira, nossa condição de existência humana, precisamos voltar a pensar. Então, mas é um cogitar, um pensar diferente para chegar novamente a ser. Mas não foi dessa forma como pensou cogitum ergo sum Descartes. Podemos reformular, como precisamos desconstruir as palavras,
as palavras, os conceitos que estão cargados de uma história, de uns sentidos, que hoje são sentidos que chegaram a um impasse. E que hoje precisamos reformular, repensar, voltar ao pensamento, às formas históricas do pensamento, para gerar o novo pensamento, para reabrir os encaminhamentos, os caminhos da história, nossos caminhos de vida. E precisamos de novo pensamento. Mas em todo isto, onde fica um saber ambiental? Faz parte deste processo civilizatório onde predomina uma ideologia de progresso sem limites, do progresso mesmo, que não decorre somente de um pensamento darwiniano da história natural, que vai evoluindo, vai produzindo novas formas de vida. Este procede de um pensamento muito antigo, que tem que ver com a dominação, a supremacia do ser humano, falamos ontem, esta ideologia de supremacia do ser humano, mas não só uma certa supremacia, podemos acreditar que o ser humano pode ser um ser vivo superior, porque tem formas de racionamento, é porque é o único ser humano que destrui de la maneira que vive. Se diz que os animais podem fingir, mas o ser humano é o único ser que finge, né? Mas é o único que é capaz de destruir não só o mundo, mas a humanidade, não? Pensem no Holocausto, não? Holocausto, e pensem na crise ambiental de hoje, o aquecimento global. Só o ser humano é capaz de fazer uma coisa. Os outros animais, um animal come outro animal, mas aí termina a destruição, é uma condição de supervivência. É só nós, por ideologias, podemos tentar destruir uma raça, um povo, como aconteceu na história, ou por desconhecimento, podemos destruir o planeta. Então, há duas coisas nesta construção, dois processos que são fundamentais a acreditar. Uma é a emergência da economia mesma. Deste pensamento, desta metodologia de construção do mundo por um conhecimento científico, emerge daí a economia. Pensem que a economia é a única ciência humana que fica construída sobre bases não humanas. Pensamento de vectores, de forças de produção, de mecanismos do mercado, todo um andamiaje conceptual tomado da física muito clássica. A física evoluiu muito, deixou a física tradicional newtoniana, não? Mas a economia continua a se pensar como um mecanismo que mais ou menos se autorregula, não? Por as leis do mercado, daí o neoliberalismo que pretende a não intervenção dos estados, mas deixar somente as forças de mercado actuar e se acomodar, não? E o que aconteceu com isto? Que este mundo que estava já constituído por este pensamento científico como um mundo de coisas, de objetos de conhecimento, de objetos teóricos, de objetos, não? De seres humanos convertidos em objetos, em coisas, cujo valor depende somente do valor que podem dar ao mercado, não? Os valores sentimentais são coisas que ficam no âmbito muito restrito da família, mas no mundo de fora são esses mecanismos, esta valorização do mercado. Então nós vivimos em um mundo sobreeconomizado. Sobreeconomizado, que não quer dizer que economizamos energia, economizamos nossas forças, mas que o valor do mundo, o valor predominante é o valor econômico das coisas. Isto que intervine também nos processos de extração, de transformação da natureza, não? Que o resultado final é o aquecimento global. Vamos a mirar um pouco por quê. Que olvidou a economia? A economia pensou, assim como a ideologia judeu-cristiana pensou a supremacia do ser humano, a economia pensou a supremacia do mercado, a supremacia da economia como ciência.
Y esta economía siempre se alimentó de naturaleza, porque para producir cualquier cosa, vestimenta, casa, ¿no? Cualquier cosa, precisamos meter no processo produtivo natureza, matéria, energia que pegamos do planeta mesmo, não? Recursos, isso que chamamos recursos naturais, que não é o mesmo que natureza organizada ecosistemicamente. Mas a economia, no seu pensamento de supremacia sobre o mundo, pensou que a natureza era bem gratuito, bem de Deus para se reproduzir, e que a economia podia pegar quanta natureza quisera para crescer uma vez mais, sem limites. Então começou a tomar natureza, a injetar natureza nos processos produtivos, mas esqueceu a condição vital, fundamental, a relação entre o processo econômico e a natureza. É incrível que depois de, ao menos, 2, 3 séculos de economia, foi só pouco tempo atrás, com esta crise ambiental, que grande economista que continua sendo desconhecido, não? Esquecido por o establishment econômico e mal conhecido por o resto do mundo, Nicolás Georgescu Roegen, quem, neste momento onde surge também este famoso livro, Os Limites do Crescimento, que por primeira vez questiona esta ideologia do crescimento econômico sem limites, que Georgescu Roegen publica livro fundamental sobre o processo econômico e a lei da entropia. A entropia fica também uma curiosidade paradoxal. Levamos mais de século e meio que foi fundada, criada, pensada a lei da entropia. Foi pensada para minimizar os desgastes de energia no processo produtivo, pensado em termos da produtividade, depois em termos de estadística, de termodinâmica estadística por Boltzmann. Mas, finalmente, a lei da entropia, o que fala, é o contrário deste crescimento sem limites. Ou seja, que todo o universo mesmo está em processo de desorganização da perda de energia, da unidirecionalidade da perda de energia. Tem processo que vai, após do Big Bang no universo, a processo de degradação, de expansão do universo, de degradação de energia. É processo que se fala mesmo de uma flecha do tempo. Este processo de degradação marca, mas é processo a umas escalas que não afetam a vida planetária. O que quer dizer também a lei da entropia é o seguinte: quando nós tomamos natureza, injectamos no processo produtivo. Todo o processo produtivo está gerado por mecanismos do mercado, mas a transformação de natureza está gerada por lei de entropia, que quer dizer que a natureza, a matéria e a energia que vai para o processo produtivo se vai degradando em formas cada vez irreversíveis e menos aproveitáveis, menos recicláveis. Se pode reciclar os rejeitos, os resíduos, a certo limite. Mas o que é impossível é isto que pensavam como a utopia do perpétuum mobile, não? Movimento perpétuo, ou reciclagem perfeito. É impossível. E o grado mais acabado, mais degradado da energia é o calor. O calor é o grado mais final da degradação da matéria e energia. Então, quando pensamos no aquecimento global do planeta, é verdade que tem que ver com este princípio, este fato muito publicitado, mesmo agora por a película de Al Gore, não? A Verdade Incômoda. O fato que a civilização industrial
que acrescentou, que multiplicou, expandiu todo este processo de economização do mundo, se alimentou desta natureza e, como resultado, produz muitos bens e serviços, como chamam os economistas, mas também gerou cada vez mais rejeitos disto. Os gases do efeito estufa são resultado disso, porque o que insuflou a esta economia fortemente no processo de industrialização foi o aproveitamento do carbono, não? E dos hidrocarburos. Vivemos uma economia gerada por este uso de energia. Muito eficaz, muito potente, mas que gera estes gases de efeito estufa. E estes se concentram na atmosfera, não são diluídos na atmosfera, e fazem para que os raios solares penetram a atmosfera, mas não conseguem se refletir, se dissipar hacia a atmosfera. Mas há outro efeito, que se suma ao efeito estufa, que ninguém está falando, e que decorre desta lei propriamente da entropia. Quer dizer que nossa economia em expansão está gerando calor. Calor que fica na atmosfera. Aí podemos fazer um comentário também nos processos de urbanização. A urbanização contribui muito a esse processo. Por quê? Porque rompe os mecanismos ecossistêmicos planetários. Então estamos mirando como esta construção de pensamento da ciência gerou esta economia, que junto com o conhecimento de como gerar os mecanismos econômicos, desconheceu até agora, até hoje, a conexão com a natureza. E por isso a economia continua gerando estes efeitos estufa e este problema de contaminação do ar, de contaminação da vida e de aquecimento global do planeta. Mas junto com isto, e eu já falei muitos minutos, e ainda não falei dos princípios, mesmo que se falei, a contracorrente. No intertexto de que estou falando, de onde emerge o saber ambiental. Toda a ciência surge como uma formação centrada, fala algum epistemólogo. São formações centradas, não somente por isto que o grande filósofo da pós-modernidade falou da desconstrução do logocentrismo da ciência. Sim, é verdade, predominou o logocentrismo, que é pensar como logos e não como paixão, como sentimento. Mas também cada paradigma científico está construído por uma espécie de andamiaje, de construção quase genética de gerar um conhecimento em cada área de conhecimento. Parte da nossa crise ambiental é uma crise da fragmentação do conhecimento, da superespecialização do conhecimento, mas também das muralhas que separam uns paradigmas de outros, fragmentação, fracionamento dos conhecimentos, que gera uma impossibilidade de pensar a complexidade do mundo. A interconexão dos processos, porque cada parte destes processos está pensado por outra ciência, por outra especialização da ciência. Mas então, uma das propostas que surgiram nos primeiros momentos deste pensamento novo, que surge depois deste percebimento da crise ambiental, foi a ideia da interdisciplinaridade. E, dos anos 60 até hoje, tem um pensamento que fica muito refletido nas universidades, interdisciplinaridade. Como se fosse uma questão mais ou menos fácil, voluntarista, de pegar uma ciência com outra, para fazer um equilibramento, para reconstruir a totalidade. Não? Porque também todo pensamento científico sempre ficou nesta ideia de unidade da ciência, do pensamento da totalidade. Mas o que os epistemólogos não pensaram é que cada paradigma de conhecimento tem uma fortaleza de conhecimento, tem suas próprias muralhas, e luta contra a outra, não permite uma
complementação entre um paradigma de conhecimento e outro paradigma de conhecimento. É por isso que quando começamos, os economistas, a pensar em uma economia ecológica, se pensou que realmente a economia deveria de se acomodar a um contexto mais amplo do qual depende a vida, que é o contexto ecossistêmico do planeta. Mas o que não pensaram é que a economia não se deixa acomodar, porque já tem este ímpeto, esta mania de crescimento. Esta mania de crescimento não é mais somente uma ideologia, mas está instaurada no paradigma mesmo da economia. É a economia que precisa crescer, se reproduzir. Podemos nos lembrar disto que falava Carlos Marx. Acumulação ampliada do capital. Quer dizer que não basta com a realização das mercadorias para fechar o círculo de produção, mas que esta produção precisa ser ampliada sempre. Então, como vamos a conseguir acomodar a economia, este tumor maligno que nós criamos, este câncer, né? O melanoma do planeta. Um planeta que não tem mais como alimentar a esse câncer. Esse é um grande problema. Fica para nós muito difícil acreditar que a humanidade tão ilustrada pôde se equivocar. Não? É uma questão da qual depende a vida mesma, mas é uma verdade. Como sair disto? Hoje se fala muito facilmente, vamos a balancear um pouco mais melhor a economia com outras questões de vida. Não? Vamos a fazer nas universidades para aproximar uma ciência de outra ciência, uma disciplina de outra disciplina, vamos a gerar a interdisciplinaridade. Mas não estamos pensando novamente a raiz mesma dos problemas. Então, saber ambiental, se falou ao princípio, não é uma questão de aproximar as ciências naturais com as ciências sociais, a filosofia com a física. Não é somente isto, porque o saber ambiental emerge na periferia destas formações centradas. Na periferia, é como uma atmosfera, é verdadeiramente como se fuera um meio, um éter, como pensavam antigamente, não? Os primeiros pensadores da ciência. O éter que está aí entre um planeta e outro planeta. Esse éter é um âmbito ainda não colonizado do pensamento. Aí anida um pensamento crítico, a criticidade de cada uma das ciências. E o saber ambiental vai mirando de fora, dos margens do centro articulador de cada ciência, o que falta para pensar a cada ciência. E desde aí, o saber ambiental vai construindo, muitas vezes, novas ciências, novas disciplinas. Hoje se fala antropologia ambiental, direito ambiental, todo ambiental. Não? Isso ambiental, que parece um adjetivo, é verdadeiramente o mais substantivo do processo. Isto que queda aí para seguir pensando e para deconstruir. Deconstruir, como falam os filósofos da pós-modernidade, não somente mirar como foi construída uma ciência, um conhecimento, uma ideologia, mas também agir com o pensamento para penetrar, para desarmar as armadilhas mesmo de cada ciência, para não somente a ecologizar, não somente uma questão de ecologizar todos os conhecimentos. Hoje, vivimos em uma episteme ecologista. Pensando à maneira de Michel Foucault, é como se hubiéramos transitado da época do estruturalismo, não só a um pós-estruturalismo, mas a um pensamento, a era do pensamento ecologista. Então, todo mundo quer ecologizar todo. A vida, as disciplinas científicas, mas o saber ambiental vai além desta questão de ecologizar. O que quer fazer o saber ambiental, e daí emerge o conceito também de racionalidade ambiental,
é romper com este processo de racionalização da existência humana, o predomínio da razão, e não de qualquer razão, de uma razão teórica, marcada por este logocentrismo das ciências, por uma razão prática que foi dominada por a razão instrumental, de qual emerge esta ideia de pensar todas as ações humanas como ações conduzidas a fins já preestabelecidos, a metas já preestabelecidas, onde a meta fundamental é a meta do crescimento econômico, não? As metas desse tipo de logros, que vão em contra das formas tradicionais dos povos indígenas, dos povos originários, de se pensar como parte do cosmos e parte da natureza. Toda esta trajetória, né, de crescimento, de eficácia, eficiência de nossas ações, mesmo de terminar em tempo a fala, porque eu estou mirando que a racionalidade moderna está predominando. E façamos o que façamos. O sol está um certo número de horas aqui em nosso dia. Eu acredito que também vou ter que ir fechando minha fala. Também, porque tenho tanta coisa para compartilhar com vocês, mas não quisiera somente que isto fuera uma palestra, a ditadura da palavra daqui para allá, mas também entrar em uma questão que não vou ter tempo esta vez de falar, mas que acho que uma das questões mais interessantes desta racionalidade ambiental, que é abrir o processo civilizatório para um diálogo de saberes. É pensar que é o diálogo de saberes que abre as compuertas de um novo mundo. Um mundo que hoje está muito colonizado por o pensamento único, por esta racionalidade teórica, instrumental, econômica, para construir outra razão, não para deixar de pensar, para pensar com a cabeça, com a lógica, mas com o coração também, ao mesmo tempo. Porque nossa condição humana não é solo de chegar a ter este tipo de logros instrumentais na nossa vida. Porque estes limites que hoje aparecem como limites físicos, também são formas que hemos insertado em nossas vidas, em nossa pele, em nossa sensibilidade, e que hoje oprimem o coração. O fato que vocês estão sentados acá, escutando o que estou falando, tem mais que ver com essa questão, que é uma preocupação não tão imediata nesse momento do aquecimento global. Sim, da água que tomam, do ar que respiram, mas em Porto Alegre ainda é um paraíso nesse sentido, comparado com outras localidades do mundo. Mas isto, a crise ambiental, finalmente, é crise física, ecológica e crise moral também, do sentido da vida. É isto que precisamos recriar, e não vamos a recriá-lo fazendo a melhor ciência somente. Não é somente a questão de vamos a ter sistemas científico-tecnológicos equiparáveis aos sistemas científicos da National Science Foundation dos Estados Unidos. Não. Precisamos fundar desde nossa cultura, e não vou ter tempo de falar dessa relação da cultura com a geração de racionalidades culturais diversas. Mas vou terminar com isto. Precisamos desconstruir esta racionalidade. E a racionalidade ambiental não é mais como esta luta entre capitalismo e socialismo, não uma luta entre a racionalidade econômica contra a racionalidade ambiental. A racionalidade ambiental, o que predomina aí, está construída com níveis de racionalidade teórica, que tem que ver com a congruência mesmo desta fala, se tem certa congruência com fatos científicos, como a entropia, mas também com o sentido das coisas que uno fala, sobre a filosofia da vida. Tem uma parte que é instrumental, porque precisamos ter também leis, instrumentos de gestão ambiental, mas sobretudo uma questão de isso que Max Weber falou, racionalidade substantiva, axiológica dos valores da vida, da ética da vida, que vai junto com isto.
Mas não precisamos um modelo, e com isto quero terminar, um modelo geral nessa globalização, não uma globalização contra outra globalização. Para que outro mundo seja possível, como se fala no Fórum Social Mundial, precisamos abrir a possibilidade de novo interrelacionamento entre pensamento se faz desde certa cultura, dos sentidos culturais da vida diversos do mundo, com os ecossistemas diversos do mundo. A convivência, a produção mesma dos ecossistemas, desde as visões, os valores culturais, como fazem os seringueiros e tantos povos na Amazônia, né? Que desde suas próprias visões e interesses culturais aproveitam a natureza sem destruir a natureza como condição de vida. Então estamos pensando neste outro mundo possível. É um mundo onde cabem, fala o comandante Marcos, líder indígena no México, onde cabem outros mundos. Mas eu quiser dizer, não somente um mundo que permite a coexistência com outros mundos de vida, mas um mundo que está construído por muitos mundos, a interrelação entre diferentes mundos de vida. E isto abre a uma nova ética, a ética da outridade, a política da diferença. Todas estas questões são fundamentais para a racionalidade ambiental, mas que hoje, esta manhã, acho que talvez já afastei a vocês com tanta fala, tanta palavra, tanta ideia. Isso vamos a deixar talvez para outra vez. Mas é isto que gera outro mundo. A mirada respetuosa ao outro, e não somente a colonização do outro, para fazê-lo igual a eu mesmo. Com este termino. Muito obrigado.